Jesus conosco, hoje e sempre, meus amigos e minhas amigas. Estou muito contente por estar aqui com todos vocês, neste quadro que já é conhecido como Reflexões do Evangelho, através do convite gentil e fraterno, como sempre, feito por nosso irmão querido Edivaldo César. Em nome do IKB, Instituto Kardecista da Bahia, com o objetivo de realizar alguns comentários sobre o capítulo 10 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 9 e 10, onde tem o tema O Argueiro e a Trave. Vamos iniciar com uma prece. Elevemos o nosso pensamento ao alto, em agradecimento a Pai, a tudo que nós já recebemos, a tudo que nós estamos hoje tendo a oportunidade de vivenciar. Que Jesus, nosso amigo maior de todas as horas, possa nos inspirar, juntamente com os benfeitores, irmãos, amigos, a realização desta tarefa de hoje, transmitindo a mensagem de esclarecimento, de consolo, de paz aos nossos corações. Que assim seja. Bom, como já dissemos, o trabalho de hoje será a respeito do tema O Argueiro e a Trave. Como espíritos em progresso, devemos compreender a história do argueiro e da trave no olho que está presente realmente no Evangelho de Mateus. Está presente no seu capítulo 7, versículo de 1 a 5, e nos levam realmente a profundas reflexões acerca dessa máscara de um juiz que é punitivo e hipócrita e que incorporamos, muitas vezes, de forma inadvertida, quando passamos a distribuir sentenças, a julgar, a censurar, a apontar o outro. Coisas que nem mesmo Jesus fez. E aqui é bom lembrar a mensagem do Mestre, quando ele diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados. Porque da mesma forma que você julgar, vocês também serão julgados. E a medida que você usar, também será usada para medir você. Então, ele continua dizendo mais ou menos assim: por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu olho, no seu próprio olho? Então, como é que você pode dizer ao outro, ao próximo, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você é quem precisa, na verdade, tirar a trave do seu olho? E ele continua: hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você poderá ver melhor, você vai conseguir ver bem o cisco que está no olho do seu irmão. Então, é um processo de autorreflexão que o Cristo nos convida a realizar através deste trecho, desta breve parábola, por assim dizer. E que a maioria das criaturas, a maioria de nós, infelizmente ainda não parou para reavaliar a sua própria fala, o seu comportamento com o próximo, com o seu irmão, com aqueles que são seus familiares, com os companheiros, companheiras, filhos e filhas, pais e mães, enfim. E que no dia a dia passam despercebidos por conta ainda da displicência, da omissão que temos
ao lidar com um coração amado, querido, ou até mesmo desconhecido, mas que, quando buscamos perceber que aquele é o nosso irmão em Deus, que aquele é a quem Jesus se refere, que devemos amar, respeitar, cuidar, zelar, realmente é algo que precisa ser revisto urgentemente. E nessas palavras citadas no Evangelho de Mateus, Jesus destaca realmente a facilidade que o homem tem em perceber os erros alheios e a dificuldade que tem em perceber os seus próprios erros. Infelizmente, com essa ideia, às vezes, de responder aquilo sem pensar, de falar sem se colocar no lugar do outro, atropelamos de forma equivocada a própria existência do outro. Então, com essa máxima, realmente, o auxílio moral que Jesus propõe a todos nós, através do argueiro e da trave, demonstra que ainda temos muito a melhorar. Ainda temos muito a desenvolver em nossa própria existência e que poderá ser extremamente útil para uma convivência harmoniosa, pacífica com o outro. E o Espiritismo nos ajuda de forma clara e transparente nas explicações trazidas pelos Espíritos, fazendo essa reflexão que nos aponta realmente, que todos nós apontamos os defeitos dos outros, sem ao menos nos preocuparmos com os nossos. Além disso, como podemos aqui querer que alguém seja diferente do que realmente é? Se nós mesmos não somos, se ainda não conseguimos nos transformar, se ainda não conseguimos nos melhorar, desde as pequenas coisas até aquelas maiores, mais necessárias, indispensáveis e urgentes. Então, muitas vezes, culpamos as pessoas pela nossa própria frustração e pelos próprios medos que temos. Esse comportamento é muito comum. Queremos sempre analisar o mundo por meio da nossa ótica, das nossas lentes, sem se preocupar com as diversas possibilidades que podem existir, com os diversos comportamentos, entendimentos, interpretações, enfim, e que são diferentes e que precisamos respeitar. Isso é um fato. Alguém que é sincero consigo mesmo é raro. Alguém que seja honesto com as suas próprias imperfeições, por vezes sempre é rotulado também de prepotente e arrogante. Isso é verdade. Antipático, entre outros atributos. Simplesmente porque a pessoa é fiel às suas convicções e prefere se manter centrado nos seus ideais, nas suas aspirações. Ainda é pior, é quando apontamos o defeito em alguém, uma característica que é da pessoa, e incentivamos essa pessoa a se modificar. Mas a mesma característica, mesmo defeito, está presente em cada um de nós. Ou em alguém próximo à nossa convivência, ou alguém que gostamos muito, alguém que amamos. É aquele ditado que conhecemos que existem 2 pesos e 2 medidas diferentes para a mesma coisa. Infelizmente, é dessa forma que ainda muitos se comportam. E devemos parar de tentar ser aquilo que não somos e terminar de uma vez por todas de achar que podemos mudar o outro, sendo que nem a nós mesmos conseguimos mudar. Se alguma coisa
lhe incomoda, se alguma coisa lhe deixa insatisfeito em alguém, é porque você não tem ainda, provavelmente, aquela maturidade espiritual e moral para trabalhar com isso e aceitar. Em outras palavras, é isso que os Espíritos nos dizem. Aquilo que apontamos, aquilo que direcionamos ao outro, aquilo que ainda existe em nós. Se tivéssemos toda essa evolução, seria realmente muito mais fácil aceitar o outro tal como ele é, com as suas dificuldades e com os seus defeitos. Porque é assim que os benfeitores fazem. É assim que nosso anjo de guarda nos trata. Eles sabem das nossas limitações. Eles sabem daquilo que nós somos capazes. Mas ainda assim nos amam, ainda assim nos auxiliam. Desejam o melhor para cada um de nós. Desejam o nosso sucesso. Então a compreensão em relação ao outro é importante. Mesmo que ele tenha um vício grave de caráter, ainda devemos compreendê-lo, aceitá-lo como ele é e trabalhar para que ele se ajude. Mas nunca, nunca devemos impor ao outro aquilo que nós achamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos, sem nem ao menos tentar mudar o que há de errado em cada um de nós. Corrige em ti o que te desagrada em mim, já diz o sábio. É necessário tocar nesse ponto, porque estamos cheios de messias, cheios de santos, de anjos, doutores da lei encarnados, tentando dizer como você deve viver, para que viver, o que fazer da vida, enfim, são tantas receitas, são tantas recomendações. Muitos espíritos já nos deixaram seus testemunhos e muitos disseram que ao chegar no mundo espiritual, perguntaram simplesmente a eles: o que você fez por você? Ao invés de perguntarem o que você fez pelo outro, o que você fez, enfim. Percebem como precisamos realmente refletir sobre essa pergunta? Antes de tentar corrigir o outro, corrija você mesmo. Jesus, em sua imensa sabedoria, nos trouxe essa alegoria do simbolismo entre a trave, o argueiro, o cisco e a viga, enfim, para mostrar que o irmão está apontando uma pequena farpa, quando na verdade quem aponta tem toda a árvore tapando a sua visão. Por isso que devemos ficar atentos, devemos ficar muito atentos às condutas do outro, às condutas do próximo, que mais nos irritam, mais nos incomodam, são aquelas que não admitimos que existem em nós mesmos. E os outros servem como espelho, é o reflexo daquilo que existe em todos nós. Cada um só dá aquilo que tem, para que realmente possamos nos reconhecer, nos identificar e ter a humildade, a simplicidade de perceber que precisamos melhorar muito. Então Jesus, o mestre maior, nos inspira nesse mergulho em nossa própria intimidade, a fim de que cada um possa enxergar o lado obscuro, mas não só esse lado, o lado bom também da nossa própria personalidade, daquilo que nós somos, daquilo que nós de verdade temos em essência, e não daquilo que queremos apresentar ou mostrar para o mundo, como a maioria da humanidade ainda vive de aparência, tentando exibir apenas uma casca, tentando esconder o seu conteúdo, porque é difícil realmente encarar tudo isso. E quando se entra em contato com essas próprias sombras, a consciência se torna mais lúcida, mais acordada, mais desperta. Crítica, realmente nós sabemos que existem, mas critique primeiro, observe-se primeiro. Seja responsável pelos seus próprios atos. Abra os seus horizontes para se desenvolver enquanto espírito
E assim vamos alcançando essa plenitude. Vamos afastando o argueiro, vamos afastando o arbusto que está tapando a nossa visão. Será que isso é possível ao homem? Claro que sim. Através da observação constante das próprias reações, dos acontecimentos, as situações da vida e as pessoas com as quais nos relacionamos também e com quem convivemos. São os maiores termômetros que nos ajudam a identificar aquilo que somos, aquilo que expressamos. Será possível realmente fazer isso? Claro. E através desse processo de autoconhecimento, vamos melhorando a nossa existência. Analisando essas reações com toda sinceridade, com toda franqueza, sem receios, nem justificativas, nem meios, subterfúgios, nem qualquer mecanismo para tentar escamotear, esconder aquilo que realmente somos. Vamos estabelecendo essa ponte com o próprio eu, consigo mesmo. E a partir desse hábito fica mais fácil conhecer as nossas qualidades, nos desenvolvermos e vamos começando também a renascer. Ainda que frágeis, ainda que meio inseguros, vamos buscando os cuidados e a atenção devidas ao nosso eu, ao nosso ser. E assim vamos também tendo a oportunidade de contribuir, de compartilhar com o outro. Então, aceitar as características que temos e as características dos outros, sejam elas boas ou ruins, compreendendo que somos espíritos ainda em evolução, é atender ao chamado do Cristo, ao convite dessa reflexão importantíssima, compreendendo que estamos aqui sujeitos a erros, a equívocos, omissões. E isso é um grande passo. Isso não significa que devemos ser coniventes com o erro do outro, como costumamos ouvir, passar a mão pela cabeça. Não. Nem mesmo com os nossos. Porque nós não devemos aprovar o mal alegando bondade, de forma nenhuma. Mas é ter a clareza e a capacidade de se ver, de se enxergar num processo de construção íntima, de melhoria a cada dia, a cada nova experiência. O que estamos querendo dizer é que não vale a pena aumentar mais as feridas, as angústias, as tristezas. Todos cometem erros, isso é verdade, isso é um fato. Somos enfermos ainda da alma, vamos dizer os bons amigos, e precisamos também nos corrigir. É por isso que estamos aqui na Terra. É para isso que estamos aqui neste planeta. O planeta Terra é um grande hospital. É um grande educandário, uma escola. E já temos muitas censuras, acusações, julgamentos de toda a sorte das misérias humanas. A consciência de cada um é suficiente para apontar, para mostrar, cedo ou tarde, nesta ou em outra existência, aquilo que fizemos de errado. Afinal de contas, a lei divina está gravada, esculpida em nossas consciências. Foi por isso que Jesus nos disse, com a mesma medida que medirdes, será medido. Porque a nossa régua é aquilo que nós temos ainda condições de utilizar para avaliar o outro. E que possamos trabalhar essa régua, essa medida, de tal maneira que ela se torne mais compreensível, amorosa, diante das falhas e equívocos alheios. Porque foi isso que Jesus nos ensinou. A nos descobrirmos. O homem vai percebendo aos poucos que o orgulho que leva a se sentir, às vezes, ofendido
quando, na verdade, o que nos impede de perdoar é, na verdade, aquilo que ainda existe de mal, aquilo que existe ainda de ruim em nossos corações. É a dificuldade de se ver como realmente cada um é. Porque sempre que possível, esses defeitos são disfarçados, são escondidos. E é o orgulho que nos leva a perceber e destacar no outro esse mal, essa imperfeição que recusamos de ver em nós mesmos. Então, isso é ainda o que os bons amigos vão nos dizer, a falta da caridade. Porque ressaltando o defeito do outro, é como se eu dissesse, eu não faço isso, portanto sou melhor do que ele. Isso não é verdade. Ao invés das certezas que fundamentamos nesses julgamentos equivocados, vamos recorrer mais à prática do bem, da empatia, do amor, aquela que nos convida realmente a entrar em sintonia com os sentimentos dos irmãos que estão ao nosso redor, na mesma jornada, na mesma caminhada, sempre tentando encontrar essa consciência lúcida que nos levará a ampliar ainda mais a nossa visão, a nossa vida sobre as possibilidades que temos e sobre o entendimento de que nós não somos os donos da verdade. Estamos aqui para aprender a fazer o bem, a perdoar, a nos amar uns aos outros. Então, que possamos refletir um pouco, meus irmãos, sobre essa mensagem do Cristo que cala profundamente os nossos corações. Vamos agora fazer a prece de encerramento, agradecendo ao Mestre pelos estudos, pelo aprendizado, pela mensagem de luz que nos remete a profundos pensamentos acerca da nossa existência, do nosso compromisso diante de si, diante do outro e diante de Deus. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, agora e sempre. Muita paz para todos.